Hola, hola, Aquas seguidores. Muy buenas tardes. Una tarde de muita lluvia, un día de mucha lluvia también aquí en Mérida y Yucatán. Hoy tenemos un invitado desde Brasil. De hecho, habla desde Tocantins, en Palmas, no Tocantins. Mira, ya está entrando mucha gente, Gabriel. En un ratito les presento a mi invitado de honor y ustedes lo van a conocer. Mira, te está mandando saludos Mónica Suzuki. Te mandou olá. Professora, Mira, sou professora. A ver, com os seguidores, de onde ustedes estão conectados? Aqui podemos mandar um saludo a Gabriel. Ah, Cristina. Ah, conoces? então não. Olá, Cris. Mandando aqui um abraço, Cristina Carvalho. Gabriel, será que você conhece a Cristina Carvalho? A doutora Cristina Carvalho, por favor. Não? Conheço a doutora. Conhece bastante a doutora Cristina. Que mais? A Vera com os seguidores. Gustavo Adolfo, desde Colômbia. Mira, nos está mandando saludos. Colômbia presente. Colômbia sempre está aqui em nossas lives, hein, Gabriel? Muita gente de Colômbia, de Peru. Olha, creio que essa é tu parenta, porque é Pacini. Mira, Valquíria Pacini, É, minha mãe. a tua mãe. Ai, que legal. Olá, senhora. Um abraço, Valquíria. Henrique Hernández. Aqui, Henrique Hernández, direto de La Paz. É Henrique ou é Andressa com, com, com la cuenta de Enrique? Mira, hola Gabriel, saludos desde La Paz. Ahí está, tu mamá dijo que, mira que te extraña mucho, Gabriel. Sí, ahorita las mamás que están lejos de sus hijos deben estar pasando muy difícil, señora. Así que te entiendo porque soy mamá, pero yo sí mi chiquita está aquí conmigo. Imagino que debe extrañar mucho a tu hijo. Y aquí y debe tener mucho orgullo de su hijo. Y ahorita lo vamos a platicar un poquito de la historia de Gabriel. E pode preparando aí los lenços, assim. As mães sempre choram quando vê os filhos falando. A minha é assim, Gabriel. Ó, Isabela Pinheiro, ó, manda alô para você também. Gabriel, Fábio de Andrade. Olá, Fábio. Que mais? O Henrique é o esposo da Andressa Teles. Você Então, conhece ele também, né? Mandou, não, eu mandou conheço só saludos. ela. O Henrique, você não conhece? Te mandou saludos. Da doutora Andressa Teles. A ver, que mais? Félix, que desde Colômbia também te manda saludos. Aqui de todo, Gabriel, de todo Latinoamérica. Muito bem, aí vão entrando um pouquinho mais de gente. Paola, olá Paola, como estás? Paola estudou na FURC, só que não chegamos a coincidir allá. La conheci por mis amigas que estudaram allá também. Maíra Iracama, desde Brasil, Pirassununga. ¿Conoces, Gabriel? Mayra. Não, não. Mayra Iracama. Saudações desde o Brasil. Olá, Mayra. Saudações. Como estão? Muito bem. Mira, Gabriel, vai entrando. Já vai entrando muita gente. Muito bem, lá com os seguidores. Me dá muito gosto que vocês estejam aqui com nós para mais uma live. Este, neste lunes, segunda-feira, não? Ese lunes aquí en Mérida entró una tormenta tropical. Yo estaba comentando a Gabriel que todos esos días hemos tenido problemas con la red, justamente porque está lloviendo muchísimo y ya saben, ¿no? Siempre hay viento y cae un poste y de repente ahí está también el cable de la conexión y acabamos quedando sin conexión a veces. Hoy no hubo ningún, bueno, uno u otro detallito con mis estudiantes en la tarde, pero después ya pasó. Ah, mira, Andressa. Andressa sim que conectou, então não era Andressa com a conta de Henrique. Aqui estão os dois nos prestigiando a Gabriel. Por fim me pude conectar, te mandou saludos aqui, Gabriel. E dijo, peso pesado.
Não, Andressa, eu perdi 12 quilos, hein? Que isso, amiga? Acho que eu ganhei os 12 dela. Ay, esa cuarentena, Gabriel, yo ahora sí me puse muy restricta así, con alimentación y todo más. Sí logré perder 12 kilitos. También estrés ayuda a perder kilos, ¿eh? Mucho estrés. Ramiro Blanco de Argentina, mira, nuestros hermanos argentinos. Primera vez que entra un argentino en mi live. Hola, Ramiro. José Masache, este es un aquaseguidor que siempre está aquí con nosotros. Muy bien, seguidores. Creo que ya tenemos un montón de audiencia, Gabriel. Es un tema también muy importante, ¿no? Casi nadie habla de peces marinos. Creo que es interés de mucha gente. Y una de las personas que conozco que más entiende de pez marino, pues aquí es nuestro invitado de honor de hoy, el Gabriel, doctor Gabriel. Aquí en México, Gabriel, aquí hay mucha formalidad, ¿no? Entonces, siempre la gente eh, le gusta mucho decir los títulos, ¿no? No nosso caso aqui, que estamos um tema um pouco acadêmico e tudo mais, não passa nada, não? Pero sim, é um pouco raro para nós outros brasileiros que o tempo todo não estão dizendo o nosso título. Pero aqui sim, estamos em num canal de comunicação onde estamos trazendo informação acadêmica, então sim, se vale, não? Sim. E também nos custou muito trabalho, ¿sí? Então sim, é importante dizer aqui. Muy bien, Gabriel, yo creo que vale la pena ya que empecemos. Buenos aguas seguidores, y les voy a presentar al doctor Gabriel Pacini, que es ingeniero en acuicultura. Ya voy a cambiar ahora el idioma, el live. Mira, nada más Diana Cabañas Hau de Campeche, nada más para que empecemos. Hola Diana, vamos a cambiar un poco el idioma. Nuestra live de hoy será nuestro live, porque en español es masculino. Nuestro live será en portugués. Para nuestros amigos de habla hispana, vamos a comunicarnos despacito para que ustedes nos puedan entender bien, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier palabra que ustedes no entiendan, por favor, ustedes pueden colocar en los comentarios y aquí, con mucho gusto, ¿verdad, Gabriel? Nosotros decimos la traducción en español. Así que ya cambiando el idioma ahora. Boa segunda-feira para vocês. É um prazer aqui receber o Gabriel na nossa live. Como eu comentei, o Gabriel é um profissional bastante reconhecido com o tema de lavicultivo e também de reprodução de peixes marinhos no Brasil. E na verdade me dá muita alegria que ele esteja aqui com a gente para compartilhar um pouco da experiência dele. Eu vou passar a palavra então para o Gabriel. Ele vai comentar um pouco para a gente da história dele na aquicultura, um pouco da trajetória, e depois eu vou fazer alguns comentários, algumas perguntas sobre a situação, né, do peixe marinho no Brasil. E vocês também podem fazer perguntas ao Gabriel, colocando nos comentários e terminando então as perguntas, terminando o Gabriel de responder algumas perguntas que aqui da nossa live, ele responde para as perguntas de vocês, ok? Gabriel, fala para a gente então um pouquinho da sua trajetória, para os aquaseguidores também te conhecerem e conhecerem o trabalho, todo o seu trabalho com os peixes marinhos lá no Brasil. Ok, então. Boa noite a todos. Agradeço o convite da Adria aí para participar dessa conversa, né? Então, vamos aproveitar esse tempo aí para conversar um pouquinho sobre peixe marinho, né? A minha trajetória, ela começou desde jovem. Eu gostava muito de pescar e mergulhar, então sempre estava envolvido com o mar. E antes de entrar na faculdade, eu não sabia exatamente o que eu queria, né? E aí, por conhecimento de um amigo meu que foi para Florianópolis, ele comentou que tinha um curso lá de aquicultura, né? Engenharia de aquicultura. E me chamou a atenção também que tinha um local que trabalhava com peixes marinhos, né? Que o peixe principal era o robalo, né? Então, para mim, quando eu tive essa informação, ficou muito claro que eu tinha achado o que eu gostaria de fazer, né? E estudar. Aí, a partir disso, eu estudei vestibular, acabei passando em 2006. E aí eu comecei a fazer o curso de aquicultura. Durante a graduação, eu me interessei muito pelas disciplinas, isso foi natural.
E logo no início da graduação eu já iniciei os estágios no Laboratório de Piscicultura Marinha, que é o Lapimar na UFSC, né? Que era o laboratório da professora Mônica e do professor Vinícius. E isso aí, para mim, estimulou muito o meu gostar de trabalhar com peixe, né? Porque antes o peixe para mim era um alimento e depois se tornou um organismo de trabalho. E aí eu comecei realmente a entender o que era pesquisa, o que era o manejo do peixe, como se faz a manutenção, nutrição dos reprodutores e alimentação e todas as partes que estão envolvidas no processo de produção. Acabou que as coisas caminharam para eu trabalhar sempre com reprodução, porque na época tinha as bolsas de iniciação científica e acabou linkando muito bem com o que eles estavam precisando e com o que eu queria fazer. Então, desde o início da graduação, eu trabalhei com iniciação científica com reprodução de peixes, né? Com robalo peva e robalo flecha, que até acabou sendo o meu TCC, foi trabalhando com peva, né? Mesmo tendo sempre trabalhando com flecha, em que a gente manipulava o fotoperíodo e a temperatura para conseguir estender o período reprodutivo. Esse aí foi um dos meus primeiros trabalhos, né? Até nessa época eu também tive a oportunidade de trabalhar com outra espécie que estava sempre em volta dos viveiros que tem no laboratório e acabou sendo um extra saiu como uma diversão mesmo, porque eu vi aqueles peixes que eu conhecia desde jovem, né? No caso é a carapeva, o caratinga, e aí eu falei, poxa, eu vou trabalhar com esses peixes aqui. Aí a gente começou a capturar os reprodutores, levar para o laboratório, fazer a aclimatação e entender como o peixe se alimentava, e tudo isso foi gerando conhecimento e interesse para trabalhar com essa espécie, né? Por final, a gente conseguiu fazer desovas desse peixe e produzir juvenis, e isso foi muito importante para o meu aprendizado, né? Por mais que tenha sido uma espécie de pequeno porte, o fato de você fechar todo um processo de reprodução, isso é muito importante para entender como isso pode ser extrapolado para qualquer outra espécie, né? Verdade. Aí eu acabei fazendo o meu mestrado também na UFSC, né? Gostava muito do que fazia e eu segui as minhas pesquisas científicas, né? Principalmente com o robalo flecha, né? Que é o robalo branco aí no México, né? O robalo tem um aspecto muito interessante, que ele é um peixe hermafrodita protândrico, né? Então, ele é um peixe que inicia a maturação sexual como macho e, numa etapa da vida, ele tem uma transição para fêmea. Mas isso é um processo que, em cativeiro, ele pode, às vezes, não ocorre e, muitas vezes, ele é difícil de controlar e tal. Você nunca sabe se ele vai mudar ou não. Então, a proposta realmente foi trabalhando com hormônios feminizantes, né, no caso o estradiol. Nós fizemos implantes com esse hormônio e a gente estimulou a mudança de machos para fêmeas em cativeiro. Isso trouxe resultados positivos, a gente conseguiu ter fêmeas de robalo flecha de 400 gramas, o que naturalmente acontece, pelo menos no sul do Brasil, a partir de 4, 5 quilos. E isso aí foi também muito interessante os resultados, porque isso aí poderia possibilitar acelerar, encurtar o processo reprodutivo, que poderia servir para melhorar o manejo dessa espécie, né? E eventual programa de melhoramento genético, que se você estreita esse intervalo de geração, você consegue acelerar um processo que muitas vezes é muito longo, né? E assim, a gente acaba falando mais da minha pesquisa, mas durante todo esse período que eu fiquei lá, sempre tinha muitas coisas acontecendo, né? Era talvez a época de ouro da piscicultura marinha no Brasil, em que tinha muito investimento, então a gente teve lá tinha muitas espécies que a gente conseguiu trabalhar naquela época, né? E também passaram muitas pessoas boas. Então, a gente começou com o robalo peva, o robalo flecha. Na mesma época, iniciaram os trabalhos com a sardinha, que era uma espécie com vistas para a produção de isca viva, né? Que ela é muito utilizada para a pesca de atum. Então, naquela época, início de 2010, 2011, a gente começou a trazer reprodutores do mar para o laboratório, e aí, a partir daí a gente começou também a fechar o ciclo reprodutivo, né? A gente fazia a aclimatação dos peixes, fazia a nutrição para fazer a reprodução,
e a gente conseguia produzir os ovos e também conseguíamos tocar a larvicultura, produzindo formas jovens, né, que possibilitaram muitos estudos. Além disso, a gente também trabalhou com a tainha, que é uma espécie não, é uma família que tem no mundo inteiro, e no Brasil a gente tem a Mugil lisa, né? Então, a gente primeiro começou capturando peixes selvagens, levando para o laboratório, em que a gente fazia a indução logo após a captura. Isso era uma trabalheira, porque a gente tinha que buscar peixe em vários lugares de Florianópolis. Também a gente buscou muito peixe em laguna. Teve um inverno que eu fiquei de um lado para o outro buscando um reprodutor. E isso daí, depois desse primeiro ano em que a gente conseguiu fazer um plantel de reprodutores, no ano seguinte a gente conseguiu controlar a reprodução dessa espécie em cativeiro, né? Com indução hormonal. A gente fez testes de indução, né, baseado em outros trabalhos com outras espécies, e a gente conseguiu produzir juvenis dessa espécie também. Bom, a gente teve resultados muito promissores, e um ponto muito legal que a gente tinha na UFSC, que ainda tem, né, que é um laboratório que tem uma estrutura quase que um laboratório de produção em escala reduzida. Então, é possível, dentro daquele lugar, você produzir formas jovens em grandes quantidades, né? Por exemplo, de tainha, nesse primeiro ano que a gente teve a reprodução em cativeiro, a gente produziu mais de 70 mil peixes. Pensando em Brasil, isso é um número interessante mesmo. E a gente distribuiu peixe para vários lugares. E o mais importante disso é pensar que isso possibilita uma margem de trabalhos em muitos lugares, né? Então, a gente mandou peixe para FURG, para São Paulo, na época para o Nordeste, para mais de um lugar, né? Aí voltando agora continuando, né? Logo após o meu mestrado, eu também estava muito interessante ficar lá. Eu acabei fazendo meu doutorado lá também. E, de certa forma, eu dei sequência no que eu já vinha fazendo, que eram estudos de primeira maturação e de estímulo à maturação de machos. Então, a ideia era entender o momento que o robalo começa a atividade sexual. Então, você faz amostragens durante um longo período de tempo para você entender quando esse peixe começa a se reproduzir, né? E esse resultado é muito interessante porque acaba que faz parte também, junta com o que eu fiz no mestrado, que é o primeiro conhecimento que você precisa ter para fazer um programa de melhoramento genético. Você precisa saber quando esse peixe começa a se reproduzir, né? Quando que ele começa a ter gameta que você pode utilizar para controlar a reprodução. E aí, voltando um pouquinho, né, continuando no robalo flecha, a partir do ano de 2010, a gente teve um aporte de recurso e a gente melhorou as estruturas lá da infraestrutura do laboratório. E foi muito importante que a gente eu pelo menos tive meu primeiro contato com sistemas de recirculação. Então a gente montou um sistema de recirculação para reprodutores, em tanques de 40 mil litros, um sistema bem completo que conseguia fazer toda a parte de controle de qualidade de água dos reprodutores, né? E aí a gente, com esse sistema pronto, a gente correu atrás dos reprodutores. Então a gente foi capturar reprodutores, e a partir do reprodutor em cativeiro a gente precisa fazer toda a parte de aclimatação, que muitas vezes demora muito, porque o peixe chega, está machucado, está estressado. Então você tem que ter um cuidado especial de fazer a transição do alimento vivo, né, para um alimento inerte, um pescado, para depois você iniciar alimentando com uma ração formulada, né? E a gente conseguiu, em 2011, iniciar as primeiras reproduções e larviculturas do robalo flecha, né? Foram resultados inéditos também no Brasil. E das espécies que a gente trabalhou, com certeza é a que exige mais cuidado, mais tato, porque é uma espécie mais sensível a manejo, assim. As outras espécies são, de certa forma, mais rústicas e respondem mais fácil ao manejo reprodutivo, manejo em cativeiro, né? E isso daí, basicamente, foi o que eu fiz na UFSC, né? Basicamente é ótimo, porque foram muitos anos, né? Bastante que você muita fez, coisa. muita coisa. Exatamente. E durante todo esse período, a gente está sempre participando de outras pesquisas, né? Então,
trabalhos de nutrição, trabalhos de alimentação, de qualidade de água, de recirculação e por aí vai, né? Então, foi muito importante esse aprendizado. Aí, terminando meu doutorado, um pouquinho antes de eu defender, eu passei alguns meses em Cananéia, no LANAN, que é o laboratório de Ilha Comprida. A gente tinha um projeto com o empresário, a gente levou alguns juvenis de bijupirá para lá, no sistema de circulação, para fazer engorda com água salinizada. A gente teve Gabriel, resultados... só para comentar aqui, para usar com os seguidores, o bijupirá é o cóbia, né? E no México a gente chama de esmedregal. Uhum. Só Então, para eles saberem qual peixe a gente está comentando. Ok. E aí teve essa passagem pelo LANAN, né? Foi muito importante, que nessas horas é interessante, a gente começa a entender até mais como essa linha da piscicultura marinha no Brasil, que a gente tem um laboratório em Ilha Comprida com uma estrutura gigante, né? E de certa forma não, sempre foi subutilizado, né? A passagem lá foi curta, depois eu fiquei alguns meses no intervalo aí, né? E depois eu acabei indo para Ilha Grande, que para mim foi uma experiência pós-universidade que foi muito gratificante. Eu recebi um contato lá do empresário, que tem uma pousada e uma piscicultura lá, o Cazu, bem conhecido no Brasil. E a ideia era reconstruir um laboratório que eles tinham e produzir juvenis de bijupirá para um projeto que eles estavam precisando, né? E teve toda a parte de montagem de infraestrutura, captação, filtragem, estrutura de tanque, alimento vivo, tudo teve que ser moldado. E a parte interessante também de lá foi que, diferente do convencional, que é feito para bijupirá, em que os peixes ficam em tanques indoor, e eles têm essa facilidade de desova, né? Para o bijupirá a gente mantinha os reprodutores em tanques redes no mar. Então você imagina que todo dia a gente tinha que, próximo do meio-dia, né? A gente tinha um trabalho árduo, né? De pegar uma canoa, ir até os tanques redes, mergulhar no tanque para observar se as fêmeas estavam em processo de ovulação, né? E a partir daí, que o lugar deve ser paradisíaco também. Então, era muito difícil trabalhar. E aí, assim, a gente ia até esse tanque rede, a gente observava os animais, né? E sempre que a gente conseguia observar alguma fêmea ovulando, né, num período pré-desova, a gente acionava lá a equipe de transferência e aí levava esses peixes dos tanques para o laboratório, onde os peixes iam só para desovar, né? Já prontos para desova. E depois lá de muito trabalho, a gente conseguiu também ter uma desova muito boa, com índices muito bons, né? E a gente conseguiu conduzir uma larvicultura lá que deu resultados muito bons, né? A gente conseguiu produzir em torno de 40 mil juvenis, 45, com quase 50% de sobrevivência, que para a larvicultura de peixes marinhos é muito importante, é muito boa. Tanto que na época a gente, uma parte foi para os parceiros do projeto, uma parte ficou na maricultura, e a gente até produziu mais peixes do que precisavam, né? De tão bom que acabou acontecendo, né? E foi muito interessante porque eu tive essa possibilidade de trabalhar muito próximo de um empresário, né? De um empresário que é um dos poucos que faz engorda de bijupirá no Brasil. O que a gente pode até dizer que atualmente ele é praticamente o único, né? Em uma escala um pouco maior. E foi muito importante, que a gente também teve esse aprendizado de estar junto do tanque, de ver a parte de alimentação, de berçário no mar, de engorda, de manejo de tanque-rede, entender o quão difícil que é você manter um lote de juvenis no mar, né? Ainda mais se você lida com patógenos, que exige que você faça um manejo de profilaxia mensal, para não ter consequentes problemas, né? E foi muito importante isso aí na minha carreira, com certeza. E a partir daí eu acabei, o projeto lá estava terminando, infelizmente,
E eu já fui aproveitando e fiz um link com uma empresa que tem no Brasil, que é a empresa Altamar, que todo mundo conhece como a empresa do Marcelo Shea. E eu tive um projeto com ele, que é um projeto de São Paulo, chama PIP, que é um projeto de inovação tecnológica, né? E aí eu coordenei um projeto dentro da empresa, né, junto com ele, para desenvolvimento de um filtro de tambor rotativo. E a gente teve resultados muito interessantes também. E aí, mais uma vez, o projeto acabou e, por felicidade, apareceu essa nova possibilidade, que é a que eu estou hoje, né? Que abriu uma vaga para a Embrapa aqui, Pesca e Aquicultura. E por mais que seja longe do mar e longe da minha área de especialização, eu entendo que é muito importante abrir a cabeça para trabalhar com outras espécies, né? Ainda mais o tambaqui, que eu estou trabalhando aqui. E aí eu apliquei para uma vaga e acabei sendo selecionado, né? E hoje aqui eu estou trabalhando com sistemas de produção, né? Que são sistemas de recirculação, que abrange tanto a parte de berçário, de reprodução e larvicultura, né? No caso, incubação. E também manejo de matrizes do programa de melhoramento genético que eles têm aqui. Então está sendo muito gratificante poder entender como funciona a piscicultura continental, que ela, querendo ou não, carrega boa parte da agricultura brasileira, né? Verdade. E o tambaqui é a espécie nativa mais produzida, então está sendo uma experiência muito positiva. Que bacana. Semana passada, como eu comentei com você, entrevistei Ilse de Tocantins e ela comentou bastante do tambaqui. E eu fiquei bastante curiosa também com o tambaqui. Agora você trabalhando com o tambaqui, a Cris trabalhando com o tambaqui, montam vários amigos meus já estão trabalhando com o tambaqui. É uma espécie que, que já é, né? Já é uma realidade no Brasil. Sim, sim. E É, Gabriel, como eu disse, né? é bastante. Quanto que é a produção? Que a Ilse falou, mas eu não lembro mais. Ele é uma espécie que ela chega em torno de 2 a 3 quilos em um ano, e Olha isso é só, um crescimento muito bom, sabe? E excelente. isso é um dos motivos dela estar carregando a bandeira de espécie nativa brasileira, né? Porque ela tem um desempenho zootécnico muito bom, de certa forma a reprodução é dominada, está bem estabelecida. Então hoje, falar por cima, a Embrapa trabalha com desenvolvimento de linhagens para ter peixes geneticamente estabelecidos, né? Como peixes tambaqui, evitando a criação de híbridos e tal. A ideia é ter um peixe brasileiro certificado, né? É por aí, tem muita coisa para falar. Que, que bacana, Gabriel. Nossa, que trajetória, hein? Muito bacana. Eu vendo a sua trajetória, eu quando mudei também um pouco a linha, bom, mudei a espécie. No começo eu também fiquei, ai meu Deus, né? Eu fui ao contrário, eu passei depois eu passei do água doce para o peixe marinho, né? Um mero. E eu passei a apreciar muito os peixes marinhos, mas eu também também eu senti muita dificuldade porque tem temos muitos detalhes que dentro das perguntas que eu vou fazer para você no dia de Uhum. hoje, e curiosidades também sobre a produção de peixes marinhos, que eu particularmente, que eu comecei com água doce e depois eu fui para o marinho, eu particularmente acho a produção marinha um pouco mais complexa Uhum. do que a da água doce. Vou ser sincera, esse é meu ponto de vista. Não sei, acho que a maioria dos aquacultores sempre gostam, né, de novos desafios, né? E quando eu comecei a trabalhar com mero foi um desafio e grande. E já que entramos já no tema dos marinhos e entrando no tema da live, eu queria te perguntar exatamente como que estamos aí no Brasil com pesquisa, com fazendas, negócios também, né? Com peixes marinhos. Você comentou do cóbia, não, bijupirá ou esmedregal aqui no México, comentou a sua Uhum. experiência na indústria, mas comentou da sua experiência na pesquisa com os robalos. Em termos gerais, de todas as espécies marinhas da produção aquícola, temos já os pacotes fechados dessas espécies? Como está o status no Brasil da piscicultura marinha? Então, esse é um assunto delicado,
Porque hoje, infelizmente, a gente só tem uma empresa que está localizada em Ilhabela, que produz juvenis de bijupirá e de garopa. É a única empresa, né? O mero, né? Na verdade é a garopa, o mero Pinephelus marginatus, né? E são da mesma família, mas espécies diferentes. E, Aham. Aqui eles e falam mero para 22 espécies de mero. então, Desculpa. e aí essa empresa ela produz essas duas espécies, né? E durante muito tempo tiveram outras espécies, outras empresas que também produziram bijupirá, né? E infelizmente a cadeia acabou se desconstruindo e hoje só tem essa empresa produzindo juvenis, né? E por informações recentes a gente sabe que o bijupirá está indo num caminho ruim e que é capaz que nos próximos anos talvez a gente não tenha disponibilidade de juvenis partindo dessa empresa, né? Então, até pelo fato de ter poucas ou quase ninguém produzindo peixe no mar. Até 2 anos Engordando, né? atrás. Opa, tá cortando? Não, comentei engordando, né? Não Ah, tem isso. engorda, então para quem vai produzir alevinos para quem? Isso, exatamente. Aí a gente, até anos atrás, tinham outras iniciativas engordando também, né? E então justificava você ter uma produção de juvenis, né? No momento atual, isso já não está se justificando. Então, você tem o fato de ter poucas empresas produzindo, você vai ter pouco juvenis, né? E essa empresa, no caso, agora está focando na garopa, que é uma espécie que a empresa acredita que pode dar certo, né? E eles ainda estão em processo de construção de um pacote tecnológico para viabilizar a engorda, né? Então, não se tem nada certo para realmente alguém bancar e investir pesado nessa espécie, né? E isso, de certa forma, acaba englobando muito do que tem nas outras espécies também, né? Porque a gente tem espécies hoje no Brasil já com... eu gosto de dividir em espécies com tecnologia para produção de juvenis, e aí a gente consegue separar algumas, e realmente a parte de tecnologia para engorda, e é onde o negócio fica ruim, porque a gente tem poucas espécies, né? Então, a parte de produção de juvenis, a gente tem o linguado, tem o robalo peva e o robalo flecha, a tainha dos últimos anos. A sardinha, ela nem entra nesse grupo, porque ela é de isca viva, mas também tem tecnologia de produção. E acho que eu não estou esquecendo de nenhuma. E o bijupirá, que na verdade a tecnologia veio importada, né, de outros países. Então, quando veio para o Brasil no final dos anos 2000, já veio com tecnologia de fora. E isso, querendo ou não, faz bastante diferença, porque você consegue iniciar uma coisa de uma forma muito mais rápida, né? Com uma espécie com já pacote, né? E a partir daí é isso. Então, tem poucas espécies com pacote tecnológico de produção juvenis, não tão poucas, né? Mas a parte de engorda é onde a gente entra numa zona sombria, porque o bijupirá você tem esse tipo de resultado. O peixe cresce demais no ano, chega a 4 quilos em 12 meses. Mas da mesma forma que ele cresce muito, é uma espécie que exige muito. Então você vai precisar ter um processo de larvicultura muito oneroso, porque você trabalha com insumos importados, e no final das contas, se o processo de larvicultura não for bem conduzido, não vai se pagar, porque é muito caro para você fazer. Então, se você não tiver uma sobrevivência muito boa, não fecha. E a parte de engorda você trabalha com uma ração de peixe carnívoro com alto valor. Até informações recentes a gente sabe que estão pagando em torno de 6, 7 reais o quilo da ração. Até porque... E quanto é o quilo do peixe? Quanto se vende o quilo do peixe? Então, o quilo do peixe, quando eu estava lá em Ilha Grande, eles vendiam na porta, no caso, peixe recém-abatido ali, na faixa de 30 a 40 reais o quilo, né? Que é um peixe com valor muito alto. Mas todo esse custo de operação, né? Você manter um peixe, querendo ou não, ele fica mais de um ano, em torno de 1 ano e meio na água, é complicado você fazer essa matemática funcionar, né? Então, dependendo da condição que a pessoa que for engordar for ter, pode não se pagar. E aí não faz sentido produzir, né?
Né? Já não é negócio, não tem utilidade, no Se torna uma ganho atividade no final. bonita, mas não é um negócio, né? A matemática não fecha. Exatamente. E, e o biju-pirá está nessa alçada, né? E aí todas as outras espécies, por algumas, como o robalo-peva e linguados, você tem mais informações sobre a engorda, mas zootecnicamente elas não são tão favoráveis. E logo após isso a gente tem outras espécies como, por exemplo, o robalo-flecha, a própria garopa, tainha, em que você ainda não tem uma informação concreta sobre o quanto que essa espécie vai poder te entregar no final de um ciclo. Então, isso é uma coisa que o investidor dificilmente vai entrar, se ele não sabe onde ele está se enfiando. É E, verdade. infelizmente, muitas vezes as iniciativas de pesquisa, elas não conseguem, por dificuldade operacional mesmo, não conseguem fazer esses testes de forma concreta e muito clara. Então, muitas vezes você não tem um resultado final confiável. E então você fica difícil de dar sequência numa espécie que você não sabe o que ela vai te oferecer. Então a É gente hoje está verdade. nessa área. Até eu sei que recente também, esse verão, a FURG conseguiu reproduzir também a miraguaia, que é uma espécie parecida com a curvina, só que ela tem um porte maior. Então a gente vive com iniciativas muito interessantes, mas às vezes elas não conseguem no final entregar um resultado que vai servir para o setor. Basicamente isso. Isso é algo muito interessante, porque aqui temos vários seguidores que também são empresários e muitas pessoas sempre me perguntam qual seria a melhor espécie para inverter, não em aquacultura, para. E muita gente quer trabalhar com peixe marinho, só que quando vê a realidade do setor, fica um pouco desanimado, né? Pelo mesmo que você comentou, que não sempre temos, não fecham os números, ou porque não temos alimento nacional, os equipamentos para montar o sistema também vêm de fora, os impostos no Brasil são caríssimos, Sim, então complica muito trazer material externo, não para produzir um sim, peixe sim. no Brasil. Eu eu acabei nem falando tanto, eu falei mais a parte do peixe, né? Mas realmente essa parte de infraestrutura, se você for pensar no mar, imagina só a dificuldade para você ter aqueles tanques super caros de PAD, com malhas são enormes, e o manejo operacional é complicadíssimo, sem uma balsa com essa finalidade, ou uma embarcação com porte grande para fazer manejo. E a parte de laboratório também, realmente, ela é muito cara. A produção de alimento vivo, pode falar sobre isso também, ela também exige muito de conhecimento técnico para conseguir realmente fazer o processo se valer. E aqui no Brasil a gente tem uma outra questão que é a parte legal, que é a parte de legislação. Então, você tem exemplos aí de empresários que ficaram, sei lá, 5, 10 anos tentando uma licença para iniciar uma produção e não conseguem. Né? Não, desanima Então, isso qualquer desanima empresário. qualquer, você afasta qualquer empresário, né? Então, é por aí. Mas na pesca, alguma dessas espécies que você comenta, elas seguem sendo bastante importante. Existe consumo. Não, Então, não. o consumo é grandíssimo. Aqui no México e aí no Brasil, o consumo dessas espécies é considerado elevado. Então, o mercado tem. Sim, O que faz falta realmente, primeiro, são algumas políticas, né, públicas para o tema ambiental. Logo, equipamentos nacionais. Onde estão seus colegas engenheiros que estão trabalhando com a parte dos equipamentos? Cheia aí, mira alta mar, fazendo. Temos que fazer equipamentos nacionais, né? Mas eu sei que a maioria das sim, peças vem de fora também. Quando repassa pro aquacultor também, temos que repassar com um preço, já um preço maior, já que as peças vêm de fora. Também nesse sentido eu entendo bastante o setor, né? E também passa com camarão, né? Com água doce. sim, Querendo ou não, ó, aqui no México, meus vizinhos aqui de cima, eles são os que mais produzem os equipamentos, né? A maioria sim. dos equipamentos vem dos Estados Unidos. Aí agora, né, nos últimos anos, o mercado chinês
Abriu muito para os equipamentos aquícolas, só que algumas marcas não são tão boas, né, Gabriel? Não sei se você chegou a comprar equipamentos chineses. Eu cheguei a comprar um ou outro equipamento e, na verdade, não tive boas experiências, né? O barato saiu caro. Sim. Então, eu acho que falta, tanto no Brasil, aqui no México, ou Colômbia, Peru, ou todos os países que aqui nos estão escutando, que, que saia a tecnologia, né, dos nossos países para evitar o tema da importação, os impostos, talvez o tema que também seja mais que da espécie, né, toda a infraestrutura que seja local também, né? É um tema aí mais engenharia, né, do que Mas vocês têm uma curiosidade, desculpa, vocês têm no curso de vocês a parte de equipamento, esqueci o nome da palavra, espera só um segundo. Não sei como se chamaria em português, mas de fazer os equipamentos, construção de equipamentos para aquacultura. isso é uma coisa interessante porque o nosso curso, ele, pelo menos enquanto eu estava lá, qualquer curso ele acaba sempre se construindo, né? Uhum. E eu vi muito nos últimos anos que eu estava lá, já estava até na pós-graduação, que realmente o curso estava evoluindo muito nessa área de projetos, de desenvolvimento de equipamentos, de sistemas de recirculação. Então, eu sei lá que hoje tem pessoas muito gabaritadas que estão trabalhando nessa linha. E eu Sim, realmente acho que é uma coisa muito importante da nossa profissão é entender todas as tarefas do que o nosso curso pode apresentar. Então você tem que entender de sistema de hidráulica, de um pouco de elétrica, de manejo, de nutrição. E essa parte de equipamentos e projetos de infraestrutura tem que ser muito explorada, né? exato. Então, é uma coisa que eu vejo assim, alguns profissionais do nosso curso, eles acabam correndo para uma área mais tecnológica do que com organismos. Né? Então, realmente a gente tem pessoas que estão se especializando nessa área, e eu acho que isso também faz parte da própria evolução da cultura no Brasil. Assim. Você É, tem outras áreas aparecendo, né? Você tem outras empresas que estão desenvolvendo tecnologia, e isso é muito robótica, eu importante. acho. Sim, Não, de todas as de partes. todas as áreas. Por Interessante exemplo, mesmo. o tempo que eu pude, nesse tempo que eu trabalhei desenvolvimento e equipamento, para mim foi de certa forma novidade, porque eu trabalhava com os equipamentos, mas eu não pensava em como eles eram feitos. Né? E depois que a gente participa um pouco desse processo, a gente sai da casinha, né? A gente consegue entender o quanto que outras coisas podem ser desenvolvidas de uma forma muito mais até fácil se você deixa de ver problemas e você vê oportunidades, né? É meio que Exatamente. por aí. Sim, e eu sei que para aeradores, o Brasil tem várias empresas, né, que produzem aeradores e tudo mais, mas ainda temos capacidade técnica, né, para produzir, acho que todos os equipamentos. Falta um pouco de Sim, sim. também inversão, Uhum. porque é um tema que agora está difícil, né? Até Todo essa mundo. sim. Essa é também uma temática que está em alta no Brasil e no mundo inteiro, que é a questão de startups e de empreendedorismo, né? Então, Uhum, hoje, de certa forma, não que as pessoas estão fugindo da academia, mas elas estão entendendo a importância de desenvolvimento tecnológico. E isso é exato. muito importante, né? Então, começa a ter um viés mais de pensamento em produção, em resultados que vão poder trazer um valor agregado, né? Isso é muito importante. Está tendo muito fomento a esse tipo de atividade, né? Esse tipo de iniciativa, e isso é muito legal. Sim, e sem esses equipamentos, nossas áreas, né, elas não funcionam. Precisamos de Uhum. eh, bombas, sopradores de ar, bombas de água, sopradores de aire. Precisamos de filtros, precisamos, o que mais, Gabriel? Tanques, e um montão de outros equipamentos, aeradores, de outros modelos, não só dos sopradores de ar, de paleta, de chafariz Sim, sim. e oxímetros, e aí vai. Sem esses equipamentos, a aquacultura ela não funciona, não Sim, somos, não, nós
para os nossos diagnósticos e para manter a água, né? Precisamos de todas essas ferramentas. E você tem toda a Sim. razão de essas startups novas que saíram nos últimos anos. Eu acho que com elas, em alguns anos, vamos ver resultados importantes, não só na piscicultura marinha, mas nas outras áreas de aquacultura também. Em Gabriel, falando um pouco, já que você entrou no tema dos sistemas de aquicultura e nos equipamentos, qual seria o melhor sistema de produção, né? Sistema extensivo, semi-intensivo, superintensivo, para a produção tanto de larva quanto de reprodutores. Comenta aqui com os aquacultores, qual o sistema mais indicado para essas duas etapas importantes do Um, crescimento do peixe marinho? um ponto que é interessante na hora de pensar em reprodução é que boa parte dos resultados que você espera ter está relacionado com o ambiente que o teu peixe está. Então, se você mantém o teu peixe em sistema de recirculação, e muitas vezes até em ambientes fechados mesmo, que você controla inclusive a luz e o fotoperíodo, você consegue controlar a reprodução para ela trabalhar da forma que você precisa, né? Às vezes estender um período reprodutivo, às vezes suprimir ele. Então, para sistemas de manutenção de produtores, os sistemas de reciclação são muito funcionais. E eles conseguem, de certa forma, ser os mais adequados pelo controle da reprodução em cativeiro, né? Já para sistemas de larvicultura, o mais comum no Brasil são sistemas de fluxo contínuo, que a gente chama, né? Em que a água entra, fica dentro do tanque e sai. Isso é interessante também para a larvicultura, em que você consegue manter a qualidade de água sempre num nível muito bom. É interessante para fazer renovação de alimento vivo, em que você consegue manter o alimento dentro do tanque sempre enriquecido de boa qualidade. E, eventualmente, se isso sobe um pouquinho, você consegue aumentar a vazão, lógico, de forma correta, né? Para manter a quantidade necessária que as larvas precisam e de boa qualidade. Então, essa questão de qual sistema é o melhor, isso cabe muito à realidade, né? Durante muito tempo, os reprodutores de bijupirá nas empresas que trabalhavam mantinham em fluxo contínuo. E tirando a questão sanitária, que você tem que ficar de olho, né? Tá vindo água nova, pode sempre aparecer algum patógeno, mas isso também funciona bem. Se você tem um regime de temperatura favorável, você consegue fazer reprodução nas estações que você está prevendo ter. Então, eu acho que parte daí, é o que a pessoa espera do que ela quer ter, né? E sempre lembrando que sistemas mais intensivos são mais caros e exigem manejo. Então, tem que ver o que é melhor para cada situação. Muito bem. E aqui conversamos já de várias coisas dos peixes marinhos, dos pontos positivos, pontos negativos do mercado, não? E de todos esses pontos, qual seria o, o gargalo da produção dos peixes marinhos, assim, que você pudesse falar? Esse é o detalhe mais complicado, né? O calcanhar de Aquiles. Então, é que nada, não dá para isolar nada, né? O peixe não é uma caixinha de gameta que você vai lá, tira ele a hora que você quer. Então, no final das contas, se você não tem um processo de controle dos reprodutores adequado, seja a parte de nutrição, ou a parte de alimentação, de ambiente, de social, que tem peixes que têm muita interação, você dificilmente vai conseguir ter algum resultado, sabe? Então é muito importante para a reprodução que você mantenha os peixes numa condição ótima. Não faz sentido você economizar com o reprodutor, porque se o ovo não for de qualidade, se a larva eclodir fraca, é batalha perdida. Então esse ponto da reprodução é muito importante. E aí vem a segunda etapa, que é a parte de larvicultura, que ela é totalmente dependente de alimento vivo. E essa é outra etapa que também tem que ser bem conduzida, porque aí entra mais a questão dos números, porque você tem que manter o alimento vivo, na maioria das vezes o rotífero, bem durante o ano inteiro, e no período pré-alimentação você tem que fazer um enriquecimento
com produtos comerciais, né, de forma muito correta para esse rotífero entrar no tanque das larvas com uma qualidade também excepcional. Porque aí, a partir do ponto em que as larvas conseguem consumir esse alimento de boa qualidade, a tendência é que elas cresçam bem saudáveis. Né? Então, é outro processo que não faz sentido economizar, porque esse resultado da larva vai ser aplicado para a vida inteira dela. Inclusive, tem estudos que mostram que larvas que têm uma condução, têm um processo inicial da vida ruim, ela está mais sensível a patógenos, ela vai ter índices de engorda, de zootécnicos piores. Então, você tem que ter uma larva forte para ter um ciclo forte. Tanto que é matemática simples, assim. Se você faz uma larvicultura, você vai gastar praticamente a mesma coisa se você tirar 10, 20, 40% de sobrevivência, 50% ou mais. Porque o esforço e o input de alimento vai ser o mesmo, o input de insumos vai ser muito parecido, mas o resultado no final, o preço de venda dos seus juvenis, vai fazer toda a diferença. Então, a larvicultura tem que ser muito bem feita para ela se pagar. A gente sabe aí por comunicação que tiveram algumas empresas que tentaram entrar no setor que tinham índices de larvicultura horríveis. E aí é a receita da tragédia. Uma hora não vai fechar e a tendência é que não dê certo. Exato. Então seria os reprodutores e o alimento vivo, os dois Isso, principais falando temas das partes iniciais, né? iniciais, claro. É lógico que depois tem toda a parte de manejo, de alimentação e ração adequada, sistema de produção correto, né? Então, não adianta você ter um juvenil premium lá, super bem cuidado, se ele chegar na sua infraestrutura e você zoar ele, entendeu? Tem que manter Claro, ele de uma forma muito boa. claro. Em Gabriel, aqui em Celando de Bravo, que é um município de Yucatán, do estado onde eu moro, tinha uma fazenda de bijupirá. Uma amiga trabalhou, Gema Letícia, alguns anos atrás. Fechou por um tema particular do dono, mas eles iam muito bem. Até uma estudante aí não, uma graduada da UFSC esteve aí trabalhando aqui uma época. A maioria do pessoal que eu tenho visto que vem para o México, a maioria saiu aí da sua universidade. E aqui em Campeche também tivemos vários temas com peixes marinhos, também com cóbia, não, bijupirá, com corvina e qual outra espécie? Acho que essas duas espécies foram as principais. E lá no, em Baixa Califórnia, onde está a Andressa, né? E o Henrique, é Baixa Califórnia? Eu sempre confundo onde está a Andressa com onde estão outros companheiros meus. No norte do México. Lá existem várias fazendas de peixe marinho. Eu acho que em Oaxaca também tem. Em Jalisco, se eu não me engano, também temos algumas fazendas. Então, aqui no México, o tema do peixe marinho, ele já é, ele está um pouquinho na tema industrial, né? Pelo menos na parte da Uhum. indústria. Eu vejo mais investimento aqui no México do que no Brasil. E no tema da pesquisa, temos também muitas pesquisas aqui, muitas universidades que trabalham com peixe marinho aqui no México, principalmente no norte, aqui onde eu estudei também, na UNAM. No sul, temos várias universidades que se dedicam à produção de pesquisa de ponta com peixe marinho. E temos vários casos de sucesso, né, de êxito aqui no México com fazendas. É um tema que conversamos, né, algum tempo atrás, que a piscicultura marinha no México, eu acho que ela, desde o meu ponto de vista, eu acho que ela está um pouco mais, alguns anos na frente que no Brasil, em termos de empreendimento, pesquisa também, podemos dizer que eu acho que estamos empatados, né? Depende, que são outras espécies, é um outro mercado, é diferente. No mero que você comentou, ou no Brasil a garopa, que é o mero, temos, não temos nenhuma iniciativa privada, mas temos muita pesquisa. Eu trabalhei na parte da engorda, com dietas, mas temos outras espécies marinhas bastante importantes, muito importantes aqui no México, que já estão sendo produzidas, não necessariamente peixe, né? Outros tipos, outros organismos. Moluscos, por exemplo, temos o polvo, temos equinodermos, temos o pepino do mar, e
que mais que temos aqui? Bom, são várias espécies, vários grupos de espécies, não só peixes, né, que temos aqui a produção marinha. E o camarão também marinho, temos uma produção bastante elevada. Acho que maior que a do Brasil, em termos não, de toneladas. Só para comentar, né, como que vamos aqui no México com a produção marinha. Sim. Ó, o Ulisses te manda saludos e disse que ele não tem internet, está com problema na rede, ó, e que depois ele vê a gravação. O Ulisses foi meu colega do doutorado e ele trabalha justamente com robalo. E ele deu uma entrevista aqui semana passada, eu acho, 15 dias atrás, falando um pouco, né, da experiência dele também principalmente com reprodução de robalo. E a Mônica, vamos passar para as perguntas então, Gabriel, com os seguidores? Podemos passar para Sim, essa fase? sim, sim. Gostei muito das suas respostas. Mas antes de passar aqui com a Mônica, uma pergunta que eu queria fazer. Apesar de todos esses detalhes que vimos, esses da parte de pesquisa, da parte dos números, você acredita que a piscicultura brasileira ela tende a crescer? Para onde vai, né, essa piscicultura? Qual que seria o destino dela? Você acha que existem possibilidades de algumas espécies já terem bem posicionada, não, no mercado? Você acredita que vai para adiante a piscicultura no Brasil, a piscicultura marinha? A gente tem que acreditar. Mas eu. Não, mas baseado na sua experiência e baseado no que você já, em todas as áreas que você trabalhou e no Sim. mercado, que é um tema importante também, né? Falar a parte de mercado, assim, é claro que a maioria das espécies que o Brasil pode produzir, marinhas, elas já entram com um valor agregado muito bom, né? Pensando nas espécies carnívoras. Então, isso já é um ponto positivo. Aí as outras espécies não carnívoras, elas têm, às vezes, um valor menor, mas às vezes tem nichos regionais em que elas têm interesse. E essas espécies, muitas vezes de valor menor, elas têm uma exigência nutricional, às vezes, mais favorável. E vão precisar de menos proteína na ração, elas vão poder ser forrageiras dentro do viveiro escavado, elas vão poder aproveitar muito mais o ambiente. Então, eu acho que a parte de mercado é isso. Eu sempre gosto de falar, assim, opinião minha, assim, que eu acho que a piscicultura marinha ela começou errada no Brasil. Tem gente que fala que ela nem começou, né? Mas, assim, eu digo que ela deveria ter iniciado com espécies estuarinas mesmo, trabalhando em viveiros, que são ambientes muito mais controláveis e muitas vezes são ambientes que já estão construídos, e trabalhar com espécies mais rústicas nesse tipo de ambiente. E aí, a partir de você ter um mercado e toda uma infraestrutura que permite trabalhar com espécies mais exigentes, a gente passaria a explorar ambientes costeiros, nearshore e depois offshore, né? Então, eu acho que é por aí, né? Por aí. E pensando no futuro, eu acho que as coisas andam para frente, apesar de andarem devagar, sabe? Então, a gente sempre tem poucos núcleos, eu gosto de falar assim, tem poucos lugares no Brasil que fazem pesquisa que são referência. E isso faz muita diferença. Porque um lugar que trabalha mais de 10, 20, 30 anos com a mesma área, com a mesma linha de pesquisa, ela sabe o que faz, ela não vai cometer erros bobos. O que eu acho que é sempre que não acrescenta muito são iniciativas curtas, que às vezes começa com investimento, dá 3, 5 anos e ela para. Isso é o que realmente leva para trás, né? E eu acho que outro ponto que eu acho muito legal, no caso da Redmar, por exemplo, que isso também serve para outras empresas que estão também na luta, é realmente entender e levar com muita seriedade essa parte da produção. Então você consegue tentar realmente fechar um ciclo para ter um resultado que realmente importa, que são os números, né? E aí você, poxa, se fechar o ciclo da garopa em recirculação, seja a partir de berçário, depois engorda em outro ambiente, pô, favorável. O bijupirá, a gente já sabe que ele pode apresentar. E tem outras espécies que a gente vai ter que lutar muito para ainda apresentar um resultado. Tem uma coisa que eu gosto de destacar também, que eu não quero fazer não quero parecer negativo,
mas eu acho que as universidades, muitas vezes, elas fazem as pesquisas e elas acabam se afastando principalmente na piscicultura marinha, se afastando de um resultado prático, né? Tem muitas pesquisas científicas, isso o Brasil vem fazendo muito bem, mas muitas vezes esses resultados não se aplicam para uma realidade de produção. Eu acho que isso é um fator muito importante. Claro, tem toda razão. Sim, muito bem, Gabriel. Excelente, excelente informação. Acho que os seguidores também estão aqui com esse mesmo sentimento que eu aqui. Aprendi muito hoje, hein, com a sua informação. E vamos responder então aqui alguns questionamentos que fizeram. Diego Maia Rocha perguntou: quais os desafios para fechar o ciclo do larvicultivo da tainha? Então, eu falei no início lá, me apresentando, que a gente, agora não vou saber o ano exato, mas chegando a partir de 2014, 2015, a gente fez as primeiras produções massivas de juvenis de tainha, né? Lá na UFSC, em Santa Catarina. A gente conseguiu controlar a reprodução em cativeiro, inclusive a gente sabe que eles ainda estão fazendo reproduções de tainha. E a parte de larvicultura também foi, apesar de não ter um volume de produção, até por não ter necessidade, você não tem demanda, então você não produz tanto juvenil. Mas a gente conseguiu ter resultados na larvicultura muito bons, com larviculturas acima de 30%, e é uma espécie que a larvicultura é relativamente fácil, porque a larva é grande, né, comparado com o robalo, com a garopa, com a carapeva, é uma larva grande, e ela não tem canibalismo praticamente, né? A gente nunca viu e eu acho que ninguém vai ver, porque é uma espécie de hábito onívoro quando ela se torna juvenil, né? Então a gente via que as larvas cresciam de forma muito homogênea, a larvicultura correu muito bem. Então eu não vejo a larvicultura como um gargalo para a produção. Talvez não tenha uma informação assim numérica ainda, né? Mas com certeza dá para se extrapolar e escalonar, projetar uma produção de uma espécie dessa. Exatamente. Ó, a Esmeralda disse que você é um excelente profissional, que você desenvolveu o protocolo de reprodução das lisas no Laboratório de Piscicultura Marinha, ó, lá na UFSC. Excelente. Eu também concordo que ele é excelente profissional. Muito bem. E peixe marinho é algo difícil, não é? Ó, só comentando da Andressa e do Henrique, eu sempre falo mal onde eles moram, ó. La Paz, Barra Califórnia Sur, é onde tem muita produção marinha aqui no México. E centros de pesquisa também, Gabriel, de ponta. A Andressa estudou o doutorado dela por lá. Aqui, ó, a Andressa mandou um abraço. A Andressa foi colega do Gabriel durante a universidade, o mestrado também, né? Na graduação, o mestrado e o doutorado ela veio para cá, conheci ela aqui no México. Agora ela trabalha numa empresa com peixe marinho aqui no México. Outra pergunta aqui do Diego, já respondi. Ó, a Viviane Lisboa, foi minha colega da Cris, lá na FUC, que acho que ela comenta, na hora que a gente comentou dos equipamentos, ela que fez o comentário da viabilidade financeira, que também deveria ser abordado nos nossos cursos. Eu aprendi, Gabriel, toda a parte financeira quebrando a cabeça depois, montando as minhas empresas. E tomei um diplomado em direção, habilidades diretivas, onde eu tive vários professores especialistas em finanças. Eu estudei fora da aquicultura. Essa é Mas uma é área que eu importante. falo, por exemplo, no nosso curso a gente tem disciplinas que estão envolvendo essa parte econômica, mas aí como eu falei, né? Muitas vezes a gente recebe essa informação e se a gente não praticar, a gente acaba esquecendo ela, né? Eu tenho colegas que focaram nessa linha de projetos, de avaliação econômica, de sensibilidade de produção e hoje manjam disso como profissionais de agricultura, né? É igual eu gosto de falar, eu fiz disciplina de camarão, mas eu não sei a diferença sei lá, de duas espécies, né? Então, eu quero dizer assim, que dentro da área a gente já se especializa dentro da agricultura. É verdade. Eu também trabalhei com algumas espécies e
E muitas pessoas acham que o aquacultor ele é obrigado a saber toda a área da aquacultura, e não é bem assim, é muito complexa. Temos muitas sub-áreas dentro da nossa profissão. E E pode falar. não, não, é curioso porque eu estava vivenciando piscicultura de água doce, né? Então tem processos que eu consegui ver hoje, que às vezes eu sabia, mas eu não entendia tanto, né? Por nunca ter visto. E hoje eu vejo esses processos e penso, poxa, isso aqui pode servir lá na frente quando eu estiver trabalhando com peixe marinho. Pô, essa tal estrutura aqui vai quebrar um galho mais para frente. É Por aí. legal você linkar essas coisas. Eu trabalho muito com a parte econômica agora para meus clientes, que sou projetista. Então eu tive que aprender muito sobre a parte financeira também. E hoje eu já tenho minhas planilhas, meus modelos, e é outra coisa. E adaptar isso à aquacultura também requer vários conhecimentos da área de aquacultura e de finanças. É muito importante. Olha, a Mônica Suzuki, da UFSC, pergunta, Gabriel, pela sua experiência com peixe marinho, qual espécie que você investiria? Vamos lá, Gabriel, onde você colocaria seus milhões de reais ou Essa, dólares? essa pergunta é complicadíssima, Capciosa. porque é difícil você investir em qualquer coisa que você trabalha com incerteza. Então, por mais que eu acredite em algumas espécies que realmente possam se tornar viáveis, é complicado você investir numa coisa que você não sabe o resultado final, né? A gente não pode viver de eu acho, achar que vai ser a partir daí. Então, do que a gente tem hoje no Brasil, querendo ou não, seria o bijupirá, que você consegue extrapolar toda uma produção, por mais cara que ela venha a ser, você consegue projetar alguma coisa, né? E pensando em outras espécies, por exemplo, o robalo e a tainha seria interessante para viveres escavados, mas a parte de produção juvenis, mas teria que conhecer a demanda, e a gente sabe, sempre houve que tem interesse aqui, interesse ali, mas nada concreto. Então, infelizmente, hoje no Brasil é difícil você investir em qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer espécie, né, de peixe marinho sem ter resultado conclusivo. Hein, Fugir, né? Gabriel? Você saiu pela tangente. Nada. E uma pergunta, a Corvina. Aqui, essa fazenda em Campeche, que é 1 hora de Yucatán, eles trabalhavam com a corvina, não lembro qual corvina, que são várias que tem aqui. E eu visitei essa fazenda e com meus alunos, e eles tinham toda a parte larvária e a engorda eles faziam também em tanques redes, né, em jaulas flotantes. Tem até uma foto por aí no meu Facebook nessa visita. E tem mercado asiático. Não aqui, mas lá no Pacífico, eles capturam a totoaba, que é como uma corvina, e vendem o famoso pute, que é a bexiga natatória, porque os asiáticos comem, porque segundo é afrodisíaco, mas tem uma saída muito grande. Uma vez me mandaram um e-mail pedindo, solicitando toneladas. Se eu tivesse qualquer tonelada, assim, trailers, eles comprariam o famoso, a famosa totoaba para tirar o bute, para mandar para a Ásia. E vocês têm algum resultado no Brasil com produção de corvina? Eu vou pesquisar aqui o nome científico da totoaba para eu te falar qual Ó, que é. se eu não me engano, a família dessa espécie, se eu não me Uhum. engano, é cianídeo, né? Só confirma para mim aí, que Isso. tá, que aí eu sei que tem a Tem, ó, pescada e é tem, a totoaba conhecida como corvina branca ou tem cabicudo, mas deixa eu ver o nome científico. É Perciformes, da ordem Perciformes. Aí eu te falo. Ordem Perciformes, classificação totoaba. por Família, exemplo, sim, é cianídeos. Sim, são cianídeos. então, por exemplo, Sim, no é. Brasil tem algumas espécies de cianídeos, mas Uhum, todas exclusivas da pesca, né? E tem tá. algumas espécies muito interessantes, tem a pescada branca, tem a Uhum. pescada amarela, que é uma pescada com um valor de mercado altíssimo, também habita estuários, e seria uma espécie muito interessante para se trabalhar. Mas não tem ninguém trabalhando com essas espécies hoje aqui no Brasil, né? Aí no Brasil não tem? E
Deixa eu te... Pelo que eu Ó, sei, essa, ó, Gabriel, você pode ver? Aqui é um desenho, vou ver se eu consigo o peixe mesmo. É um peixe, tem bastante saída, ó. Totoaba. Corvina branca, roncadores do tambores. são espécies de alto valor. E Bastante pelo que eu valor, sei, são bastante valor. espécies, pela bibliografia, com reprodução relativamente fácil, né? Algumas têm até desova espontânea em cativeiro. Então, eu digo sem utilização de hormônio, né? Então, são espécies que Uhum, já tem pelo mundo, alguns lugares já trabalham, uhum. e com uma boa aceitação. Com certeza, seria interessante aqui para o Brasil. Eu gosto de dizer aqui no Brasil que a gente tem um litoral gigante, com dezenas de espécies com potencial, mas com pouquíssimos lugares realmente trabalhando com pesquisa de piscicultura marinha em excelência. Então não dá para querer esperar resultado de espécies se você não tem pessoas trabalhando. Mas com certeza É verdade. a pescada ou as pescadas que tem aqui no Brasil, elas já entram com aceitação de mercado e valor agregado. Aí seria a questão de realmente iniciar a Sim. pesquisa, e aí com o tempo ela vem, e aí a segunda, aí ver quão viável que ela pode ser. Né? Porque o peixe marinho ele tem Uhum. muita saída. Essa é a vantagem comparada com o de água doce, que eu que tenho fazenda, né, de peixe de água doce, é muito mais fácil a comercialização do peixe marinho do que um peixe de água doce. As pessoas aceitam mais um peixe marinho do que um peixe de água doce, porque elas estão acostumadas, as pessoas da costa, né, principalmente, a se alimentar, a ter uma alimentação com peixe marinho, né? E às vezes elas, por temas culturais, elas não gostam, né? Não têm esse costume de consumir um peixe marinho. O peixe marinho, sabemos que ele tem muitas vantagens em termos de composição também, principalmente com relação aos ácidos graxos, né? A relação ômega 3 e ômega 6 ela é bem maior que o que os dos peixes de água doce e essa vantagem ela eleva também em termos nutricionais, né, o consumo das espécies marinhas. Então, desde o ponto de vista nutricional, sabemos que as espécies marinhas em geral, elas apresentam, né, bastante vantagens comparadas com peixe de água doce. Ó, a Vivi está falando que é mais saboroso. Depende do ponto de vista, Vivi. Depende de quem cozinha também. Não, é muito saboroso os peixes. Falando agora já de temas de organolépticos, né, que seria o tema correto, sensoriais, né? O peixe marinho ele tem um sabor único. Depende do peixe também, por exemplo. Eu gosto muito aqui. Agora eu não como mais mero por um tema de ambiental. Ele já está sobreexplotado aqui há anos e já não como mais. Mas há 12 anos atrás, quando eu comecei e provei, eu gostei muito, mas eu já não como esse peixe. E, em geral, aqui os peixes marinhos mais consumidos, pois são. Aqui é o mero, aqui o Catan, infelizmente, ainda é o mero, apesar de todo o problema que temos, Gabriel, o mero sigue como principal produto de escama aqui na península. Depois vem o polvo. Depois vem, se eu não me engano, não sei se. Vamos ver se alguém. Se eu não erro. Depois vem, não, mentira. O primeiro é o polvo, o primeiro de todos. Depois vem o mero. Depois não sei se vem o camarão, que é daqui nativo, ou a lagosta, que também é nativa aqui, lagosta vermelha. O polvo é o primeiro, o principal. E já tem, a UNAM tem muita pesquisa com relação ao polvo aqui, o Octopus maia. Vamos ver se conseguimos também trazer alguém para conversar, porque são espécies muito importantes, né? E a de escama, sem dúvida, é o mero. Epinéfilos mório, e temos a parte do mório, temos outras 21 espécies aqui. Todas são, só uma que não é protogênia, né? Que ela desenvolve fêmea e depois macho. E é um tema bastante complicado, porque demora muito para ser macho, para crescer, para ser macho, para ter o agregamento reprodutivo. E nesse momento ele sofre captura. Então, imagina, muitos anos tendo esse problema. Hoje a população do mero ela é de peixe pequeno
E é o peixe que o pessoal, que os pescadores capturam, não deixam chegar a um tamanho já de reprodução, que são os grandes, né? Que são não chega a ter tamanho para tornar-se machos, né? E já sabemos que o problemaço que isso deu. Agora, para você ter ideia, Gabriel, acho que não sei, acho que 30, 40, 60 mil toneladas, baixou para 19, agora nem 6 mil toneladas tiram por ano na pesca. E a pesquisa ainda falta muita pesquisa com o Mório para ele ser uma realidade na aquicultura. No Brasil, a garopa, né? É Itajara, né? Isso. Não, não, não. A A Ita... garopa é marginatus. Marginatos. A Itajara é o mero aí também. É Isso, mero, né? Itajara é um mero. Isso. A Itajara é a maior, né? Que Uhum. temos. É, eu vi que a Marginatos é que vocês estão produzindo aí com bastante sucesso também, né? Sim. Sim, É, e na empresa em São Paulo. em São Paulo, né? Em São Paulo. Bacana. Olha, Luiz, o Vinateia te mandou felicitações. Léo Porto Ferreira falou parabéns pelo posicionamento, Gabriel. Informação importante. Eu também achei muito, muito, muito pertinente todas as suas colocações, Gabriel. Para você colocou aqui para a gente o status real da piscicultura marinha, todos os avanços também. Muito importante falar dos avanços, os problemas, o gargalho importante da produção. Isso é fundamental, né? Principalmente para quem quer trabalhar com essas espécies, seja na pesquisa, seja como empreendimento. Ó, a Mônica falou para a gente, Pendiphilus marginatus, garopa verdadeira. Obrigado, Mônica. Aqui eu trabalhei com o Mório, Mônica aqui, o mero vermelho. Que engraçado, Gabriel, vou comentar com você, que na literatura eu encontrei muita informação do comportamento dessa espécie no ambiente. E no cativeiro eu tive muitas surpresas, muitas, né? Na minha tese eu coloco aí muitas coisas, curiosidades, muita informação do comportamento dela no cativeiro, que muda muito. Você não tem ideia como eu vi muitas diferenças dessa espécie em cativeiro. Eu gostei muito, foi um desafio trabalhar com peixe marinho. Meu trabalho era enfocado na nutrição. O peixe Uhum. era o meu modelo, mas o meu tema principal era nutrição, né? Meu doutorado. Mas foi muito interessante trabalhar com peixe marinho. E a doutora Cláudia Duruti, ela trabalhou depois com reprodução e ela conseguiu fazer a reversão da fêmea. Se eu não me engano, ela foi buscar no ambiente natural a fêmea já em processo em processo Dança. de, de desova, Troca de sexo. já Ah, não, de sim, não, desova. não, ela trocou o sexo do cativeiro, os meus meros, não, mas bem ela transformou em macho e ela foi no ambiente trazer uma fêmea que estava já em período já para desovar, né, para reproduzir. Foi bem interessante os resultados da tese dela. Eu vou ver se ela me passa e eu envio para você. Eu tenho uma cópia também, depois eu posso te enviar. Uhum. Mas ainda falta muita informação para chegar a ser uma realidade a produção do mero vermelho aqui. Mas uma vez que a gente consiga esse êxito, vai ser um exitaço aqui, porque é muito consumido. As pessoas não vão deixar de comer o mero do mar. Isso é um problema, né? Porque a espécie ela tá indo já, ela está na lista das espécies ameaçadas de extinção. Está na lista Uhum. vermelha já. E é um problema. No Brasil, eu acho que estamos há 10, 20 anos, não sei, é proibido, né, a pesca, né, das O espécies mero, eu brasileiras. sei que já faz bastante tempo, já deve fazer quase 20 anos que ela é proibida a pesca, a captura. A garopa está numa lista de ameaçadas. Ameaçadas, Eu sei igual que tem daqui. restrição para a pesca dela, mas são espécies protegidas, né? Sim. Inclusive, eu sei que no Rio de Janeiro, desculpa, em São Paulo, na Rede Mar, eles trabalham com programas de povoamento também, já com resultados interessantes. Então, bom, é por aí. Ai, que bacana. Eu gosto muito dessa espécie. Eu peguei muito carinho com o mero.
e trabalhei, gostei muito de trabalhar, foi todo uma aventura. Eu fui no mar, fui buscar minhas espécies também. Cada experimento eu precisava de pelo menos 200 animais. Imagina, eu fui com os pescadores, pesquei um por um. E não foi nada fácil, mas foi muito interessante. E essa parte que você comentou no início, né, de você se envolver com todo o processo, né, desde ir buscar os reprodutores, no meu caso, eu busquei os juvenis, né, para fazer os trabalhos, montagem do sistema, conhecer como essa espécie vai desenvolvendo, você vai tomando, né, o gosto pela aquacultura desde esse momento, eu acho, quando você já se involucra realmente em todo o processo e conhece todo, e você fica mais sensível, né, a observar cada processo, cada etapa. E isso eu acho que é o que, que eu ganho mais quando eu conheço, né, uma espécie. Esses pequenos detalhes que no final nos mostram um panorama geral de como essa espécie se desenvolve, esse aprendizado é o que eu me sinto mais, é que me dá maior satisfação, né, como profissional. Um ponto que eu acho que sempre vale a pena lembrar é que o fato de trabalhar com espécies com hábitos de ambientes muito diferentes, né? Você tem lá a carapeva, que é pequena, que é, de certa forma, pasta. Aí você tem a sardinha, que é filtradora, a tainha, que é migradora, sei lá, e o robalo, que é um bicho pirá, carnívoro de grande porte. Então você consegue entender como cada espécie, cada tipo de espécie, você vai ter que ter um cuidado especial, né? Uhum. Seja um reprodutor de carapeva que come 3 a 4 vezes por dia para ter desovas eficientes, quanto um robalo flecha que come 3 vezes por semana também para ter desovas eficientes. É, Então, cada espécie tem um manejo adequado para ser feito. E isso é um exato, ponto interessante de trabalhar com vários tipos de peixe. verdade. Eu, quando comecei com mero, na literatura falava que eles se alimentavam cada 2 dias. Logo, nós começamos com essa frequência, mudamos para uma alimentação todos os dias. Logo, me dei conta que ele comia 2 vezes por dia tranquilamente. Sim, E eu sim. consegui bons resultados de crescimento, mas se eu tivesse ficado com o resultado encontrado na literatura, de modo geral, eu não ia ter os resultados que eu tive também nesse trabalho, né? Aí que vem E os não pode falar. fatores Uhum, ambientais, seja de qualidade de água, né? uhum, Principalmente temperatura, que modifica totalmente o metabolismo do peixe, né? exatamente. E também a fase de desenvolvimento. É diferente você ter um comportamento com juvenil, que vai ter um metabolismo aceleradíssimo, né? Com um peixe já em terminação, ou até um reprodutor, que estão em fases da vida totalmente diferentes. Exatamente. Eu trabalhei com peixe de 100 gramas, mais ou menos, e ele tinha um metabolismo bastante acelerado. Então, ele tranquilamente, 2 vezes por dia, se alimentava sem nenhum problema. E o mero, ele é bem interessante, Gabriel, porque ele come e ele se esconde eu coloquei refúgio, né? Um refúgio artificial. Ele comia, se escondia e só saía para comer. Ele não é muito social, não. Ele é bem, não era muito social, pelo menos não em cativeiro. E é, na literatura falava que ele era dócil, tranquilo. Meus dedos que o digam, quantas mordidas eu não levei. E era para mim um prêmio, né, naquela época de estudante. Ah, me mordeu, eu quero fazer uma tatuagem da mordida do Mero no meu dedo. Claro, né, ele estava arisco, ele estava se adaptando ao cativeiro. Então foi uma experiência bastante interessante. E eu coloquei ele no sistema de recirculação também, com uma água de excelente qualidade. E foi uma experiência muito bonita, que eu gostei. É a minha experiência com peixe marinho. Que bacana. Então, aqui nada mais para fechar e agradecer o Gabriel, porque no Brasil já é tardíssimo e amanhã ele tem várias atividades. Aqui, só fazer o comentário do Paul Guerreiro. Ele diz: em Peru se vem trabalhando com várias espécies de peixes marinhos, como linguado, la cabrilha. Ah, aqui também se trabalha muito, Gabriel, com a cabrilha, que é para la Blacks, Humerales, la Corvinas e o robalo. Aí 3 grupos de investigadores, empresários dedicados a ele. Olha só, no Peru. Que bacana.
E também sei que na Colômbia tem também muitos, existem vários trabalhos com peixes marinhos. E no Panamá, não lembro o nome da empresa, mas tenho conhecimento que produzem o bijupirá em escalas assim elevadíssimas e toda a produção vai para os Estados Unidos. Eu sei esse tema porque eles queriam fazer o curtimento da pele, porque mandam filé do bijupirá, então tinha muito subproduto. Uhum. E eram assim, não lembro agora, mas era uma produção extremamente alta de bijupirá, altíssima no Panamá. Logo eu olho o e-mail e te mando o dado da empresa. Gabriel, O, muito obrigada, hein, pelo seu tempo, seu até o conhecimento. próprio, até o próprio Pode bijupirá, falar. né? Além do couro que você está falando, eu lembro que teve uma época que eles estavam explorando também o fígado dele, que podia O ser fígado. eles queriam substituir o foie gras, né? E era um Olha, não sabia isso. subproduto que também tinha interesse. Até cheguei a ver tentando consumir lá na época que eu estava em Ilha Grande, mas não me atraiu tanto. Mas com certeza você consegue achar mercados para vários produtos do peixe. Né? Ainda mais o bijupirá que tem Subproduto. subproduto, aquele couro bonito, né? É, para fazer algo assim, ó. Esse é de tilápia. Ó, o Vinatea diz para você dar um sorriso, ó. Sorria, Gabriel. É que é o jeitinho dele, professor. É assim, ele é Tem sério. um monte de professor na live aí, cara. Tá tudo errado aqui. Não, estão de olho, ó. A Mônica, o Vinateia. Ah, Mônica, muito obrigado, Mônica. Ela já me respondeu o nome da empresa no Panamá. Open Blue. É isso mesmo, Mônica. Mônica, eu tenho memória de camarão. Isso significa que eu não tenho memória. Eu esqueço muitas coisas, desculpa. Eu acho que é falta. Eu preciso dormir. Para quem me acompanha aqui no Instagram e no Facebook, já sabem um pouco da minha rotina de aquacultora e mãe. Ó, para vocês terem ideia, o meu cenário são o quê? São pôneis da Valentina, peixes, e aqui eu tenho livros da Valentina, de meus, e agora com a quarentena, como eu comentava com o Gabriel também, que eu não durmo, Gabriel. Eu estou na base do café, do Sprite, porque é muita atividade nessa quarentena. Ao contrário de algumas pessoas que dizem, ah, estou aburrido, não tenho o que fazer. Eu acho que os aquacultores, né, Gabriel? A gente não parou. Vocês aí, eu sei que você e a Cris também não pararam nem um dia trabalhando Aqui bastante, a né? gente, quando começou a quarentena, né? Aí sugeriram um regime de escala, né? A gente já fez questão, eu e a Cris, de pegar a maior escala 3 vezes a semana para pelo menos estar mais vezes lá, né? Porque ficar em casa, pelo menos estar junto dos peixes é muito melhor do que Ai, ficar sim, longe. verdade, verdade. Eu na universidade, pois ela não abriu, mas trabalhamos online. Ai, trabalhar online não é uma coisa muito agradável quando você não estava acostumado a uma jornada tão pesada. Minhas costas que o digam. Mas eu não reclamo não, porque em meio desse caos, né, Gabriel? Pelo menos mantemos, você mesmo comentou, né, a cabeça trabalhando, o corpo em movimento, não podemos reclamar, temos trabalho, muitas pessoas perderam trabalho nessa época e nossa área, o que mais temos é trabalho e que fazer, né, na aquacultura. Nós, aquacultores, produzimos alimento e é uma na verdade, temos agora sim que uma responsabilidade, né, muito grande na produção de alimento e proteína aquática é algo extremamente importante para a população. Ó, a Mônica te mandou parabéns. Aqui, Mike, ora, também te mandou parabéns. Excelente aula, foi uma super aula, hein? Eu vou falar para os meus alunos. Esse vídeo vai ficar guardado, depois eu te passo. Eu vou baixar, Gabriel, eu te passo. Vou passar para os meus alunos também principalmente os biólogos marinhos. A Vivi disse, sou fã dos dois, ó. A Vivi falou fã dos dois, vivendo em Lisboa. Gabriel, muito obrigada pela live. Aprendemos um montão aqui sobre as espécies de peixes marinhos, tanto na larvicultivo quanto na reprodução. Foi um bate-papo muito agradável. E obrigada pelo seu tempo, seu conhecimento. Eu sei que você aí tá cheio de atividades, repórteres para entregar. E, é, agora para o pessoal que
que quer conversar com o Gabriel, vou deixar aqui o e-mail dele. O Gabriel não tem Facebook e também não tem Instagram, não é verdade, Gabriel? Então aqui está o e-mail dele, ó, para vocês. Deixa eu colocar aqui, nada mais que fique paradinho, se não fica movendo. Espera só um segundinho, ó, com os seguidores. Um tema técnico aqui, para ficar fixo. Vou colocar fixo, só um segundo. Aí está. Ai, só um segundo, aí está. Esse é o e-mail do Gabriel. Se vocês quiserem conversar com ele, não, Gabriel, quiser alguma informação sobre peixes marinhos, ele trabalha já bastante tempo. Ele comentou aqui a trajetória dele, já é bastante grande com várias espécies. Aí está o e-mail dele, gabrielpassini85@gmail.com. Vocês podem entrar em contato com ele e agradeço ao Gabriel. No Brasil já é bem tarde. O olhinho dele já cansado. Obrigada, Gabriel. Bastante informação importante você Valeu, nos Alisson. trouxe aqui hoje. Obrigado por tudo. Um beijo para a Cris aí. Um beijão para vocês. Descansem e se Todos. cuidem muito, porque ainda estamos em fases complicadas aí, principalmente no Brasil, né, com o corona. Aqui no México já a sana distância já foi liberada, mas esperamos que as pessoas tenham precaução mesmo assim. E Sim. nos cuidamos para sair logo desse período tão complicado, né? Um abraço para você aí. Beleza. Obrigada por tudo. E, queridos seguidores, a nossa live será até na seguinte semana. Essa semana eu tenho muito trabalho que corrigir dos meus estudantes, então eu não vou poder fazer nossa live da quarta, só a próxima semana. Na próxima semana seguimos segunda e quarta-feira, lunes e miércoles, 5 nossas lives. Vamos falar um pouco de enfermedades em aquacultura, sim. E quero nada más, comentar que nosso curso de Bioflox sigue aberto. Um curso 100% online, Gabriel, que damos mi sócia y yo, Sagrado Padilla. Y essa semana creo que já vamos cerrar. Espero que vocês possam ter o gusto aí de tomar nosso curso também, que está bastante completo, ¿no? Sobre o biofloco. E já nem hablamos, não, Gabriel, de biofloco para larvas, mas fica para uma Estou à próxima live. disposição. Estou à Perfeito. disposição. Temos muitas coisas para falar sobre, principalmente sobre larvicultivo e biofloco, hein? Há muitos temas interessantes que podemos platicar aqui. Bueno, buenas noches a todos. Adiós, Gabriel. Muchas gracias. Que tenham Até uma mais. excelente semana a todos. Tchau. Valeu, valeu.